Prezados alunos, vamos começar a apresentação da unidade 5. Tá? Acho que a gente já fez uma boa introdução, tá? Sobre as mudanças no comércio internacional, tá? Mudanças quantitativas, mudanças na regulamentação, tá? Na institucionalidade, que foi a unidade 4 com a regulamentação multilateralista da Organização Mundial do Comércio e as áreas preferenciais de comércio, principalmente com blocos comerciais. E na unidade 5, tá, que é mais sobre globalização produtiva e comércio internacional, nós vamos estudar como esse fenômeno relativamente recente em termos de qualidade, e não em termos de quantidade, porque a gente pode dizer que a globalização, o comércio internacional, as relações comerciais, a formação de cadeias globais de produção existem, tá? Desde o mercantilismo, do colonialismo, tá? Mas o que a gente nos interessa é analisar os fenômenos contemporâneos, tá? Que jornalisticamente, tá? Deram o nome de globalização produtiva. Tá? Vamos entender como essa globalização produtiva afeta, tá, o comércio internacional. Então a gente está numa parte, tá, da disciplina, tá, que é mais relacionada ao lado da produção, dado que na unidade 1, 2 e 3 a gente vê o lado financeiro, tá, o lado monetário e financeiro. Tá. Vamos ver na unidade 5 a organização da produção, como a organização da produção sofreu grandes alterações, tá, para o bem e para o mal, acelerando o desenvolvimento de alguns países, colocando grandes questões no desenvolvimento de outros países. Tá? Então vamos analisar como afetou o comércio internacional e principalmente afetou o desenvolvimento econômico das economias nacionais. Tá? Nessa primeira item, tá? Vamos ver como que o comércio internacional foi mudando, porque a organização da produção foi mudando, houve deslocamentos da produção, houve fragmentação da produção, por isso que eu estou chamando do ciclo do produto, a formação das cadeias globais de valor. Tá? Bom, o que a gente tem, que eu gosto de começar, é mostrar que o comércio internacional, tá, teve um aumento quantitativo. Tá? E se a gente pegar dados mundiais, tá, das estatísticas do FMI, tá, em azul a gente vê que a partir da década de 2000, tá, primeira década e a segunda década de 2000, o que a gente tem é um grande crescimento do mercado, do comércio internacional, das exportações mundiais, tá, muito maior do que o crescimento do PIB mundial. Tá? A gente já viu, e vale a pena rever, tá, que esse fenômeno foi ainda mais forte na economia brasileira, que era uma economia relativamente fechada, tá? E a partir da década de 90, tá? Seja por exigências, seja por convencimento, também gosto de colocar isso, tá? Houve uma abertura maior, apesar da economia brasileira ainda ter índices pequenos, tá, de participação do comércio internacional no PIB, mas o que a gente vê pelas estatísticas, tá, é que houve um aumento muito maior das exportações e das importações, tá, em relação ao crescimento do produto interno bruto, tá, que revela uma abertura comercial da economia brasileira.
tá? Tanto as exportações, como se gosta de colocar, o comércio internacional é uma via de mão dupla. O esforço exportador também implica uma aceitação de importações, a competitividade exterior também tem que se revelar numa competitividade interna, tá? Que os produtos nacionais também competirem com os produtos importados. Tá? Bom, isso também tem a ver com a participação da economia brasileira em cadeias globais de produção, tá? Em ter que importar alguns insumos, algumas partes, para exportar produtos que transformam internamente essas importações, esses insumos importados. Tá? Mas o que eu gosto de colocar também, tá? A gente tem que ver esse aumento quantitativo do comércio internacional e tem que perceber, tá, que, paralelamente ao fenômeno quantitativo, houve um fenômeno qualitativo, houve mudanças qualitativas. Essas mudanças qualitativas, tá, estão na produção, na organização da produção, nas estratégias também das economias nacionais, seja de empresas nacionais, seja de empresas multinacionais que estão em países hospedeiros, seja políticas de desenvolvimento, tá, que implicaram em aumentar as exportações e tiveram também que aumentar as importações, de se inserir em cadeias globais ou cadeias regionais de produção e valor. Tá? Eu coloquei na bibliografia básica, tá, um relatório recente, tá, do Banco Mundial, tá, que é o relatório sobre o comércio para o desenvolvimento na era das cadeias globais de valor. As instituições internacionais, elas são muito favoráveis ao livre comércio. FMI, Banco Mundial, tá? Organização Mundial do Comércio, é esse o papel que eles têm, incentivar o comércio internacional, tá? Que é uma visão bem liberal que eles têm, reduzir o protecionismo, tá? E porque consideram que o comércio está incentivando o desenvolvimento econômico nacional. Tá? Bom, isso é a visão que eu também gosto de colocar desde Adam Smith e David Ricardo, tá? Ou seja, aumentar a divisão social, nacional e internacional do trabalho, está aumentando a eficiência. Então, quanto mais comércio, mais divisão social do trabalho, melhor um ganho de eficiência, tomar partido das vantagens comparativas. Tá? Então, o que a gente tem, tá, é que o dado desse relatório do Banco Mundial vai colocar, tá, 65% do comércio que era feito em 2017, tá, é feito de categorias que não existiam em 1992. O que significa isso? Significa que há inovações. As inovações estão criando novos produtos, seja incrementalmente, seja novos produtos completamente radicais. Tá? Em 92 não tinha comércio de aparelhos celulares. Tá? Bom, então 65%, tá, do comércio mundial está de novas categorias. Isso nos diz que, tá, tem um fenômeno qualitativo, tá, representado pelas inovações em produtos, seja incrementais, seja radicais, em processos de produção, em organização de produção, em institucionalidade, em logística, em política. Tá? É isso que a gente tem que entender,
tá? Como, tá? A globalização produtiva, esse grande termo, guarda-chuva, globalização produtiva, tá? A gente tem que entender com grandes transformações que estão ocorrendo na produção. Tá? Bom, e daí a gente vai colocar, tá, nessa unidade, tá, o que está provocando tanto uma ampliação do comércio internacional, uma mudança no comércio internacional, com uma diversificação, tá? uma ampliação dos produtos que estão sendo comercializados, porque estão entrando inovações, tá? E também as modificações dos países que estão realizando comércio internacional e quais os produtos eles estão exportando e importando. Tá? Isso é a base para que vocês possam fazer depois, tá, trabalhos empíricos, tá, sobre o comércio internacional de determinado país, comparar o comércio do Brasil com outros países. Tá? Aí a gente tem, tá, objetos de estudos para várias pesquisas, para várias monografias, para várias dissertações de mestrado, doutorado, mas para vocês, principalmente para de monografias. Bom, quais são os fatores, tá, que levam a essa ampliação e diversificação do comércio internacional? O que a gente vai ver na unidade 5, tá, primeiro as vantagens comparativas, elas são dinâmicas. Esse é um ponto básico do capitalismo. O capitalismo ele é um sistema dinâmico, acumular. Vocês viram desde de economia política marxista, tá? Mas acumular não simplesmente quantitativamente. Tá? Mas aí é que está a grande contribuição do Schumpeter. Lógico que Marx também colocou, mas Schumpeter deixou isso de uma forma mais clara. Tá? Procurando, tá, criar vantagens competitivas através, principalmente, aí a contribuição de Schumpeter com inovações. Tá? Outro ponto que a gente deve ver, quem faz também essas inovações, não só no produto, mas no processo e na organização da produção. Principalmente as empresas, as grandes empresas, as oligopolizadas, que são empresas multinacionais. Então é importante a gente entender também que as empresas multinacionais mudarem muito, tá, as suas estratégias de investimento, de decisão de produção. Tá? Entre essas mudanças está a formação de cadeias regionais e globais de produção, tá? O fracionamento, tá, da cadeia de produção, das relações insumos-produtos, tá? Passaram de ser, tá, de internalizadas, tá, para regionalizadas ou internacionalizadas. Tá? Então aí a gente tem, quando começa a internacionalização das relações insumo-produto, o comércio internacional dá um salto. Tá? Bom, e vamos ver também como isso vai afetar, quer dizer, quando essas mudanças na produção, nos produtos, na organização da produção, nas estratégias das empresas, como vai afetar também o desenvolvimento das economias nacionais, tá? E sua integração à economia internacional. E aí vamos trabalhar com um novo conceito, tá, que a gente tem, tá, para analisar o desenvolvimento nacional e o comércio internacional, que é o conceito de complexidade e o índice de complexidade.
Tá? Na aula de hoje vamos ver os primeiros 2 itens e introduzir o terceiro item. Tá? Na aula da próxima semana, aí ficaria sobre índice de complexidade. Tá? Bom, tá? Ponto importante que a gente tem que ter, tá? Que as vantagens comparativas estáticas, lógico que são muito importantes e todas as economias nacionais têm que tomar partido, tá? Tem que tomar vantagem, das suas vantagens estáticas dadas pela natureza, pela abundância de determinados fatores de produção. Porém, tá, não se pode cair na maldição dos fatores de produção, não se pode cair na chamada doença holandesa, tá, que é quando se tem um determinado fator de produção abundante, tá, seja primário, dado pela agricultura, seja primário dado pelos minerais, tá, fontes energéticas, o petróleo. Tá, e aí as exportações se concentrarem, tá, nesses produtos, porque estão dando uma grande vantagem, tá, e tá, não diversificarem as suas exportações. Tá? A economia nacional que fica parada em vantagens comparativas estáticas, tá? e não diversifica as suas exportações, a gente vai ver que vai perdendo competitividade, não naquilo que ele tem vantagem natural, mas como a gente viu, quer dizer, a cesta de produtos vai se diversificando, e se não acompanhar, tá, o conhecimento na geração desses novos produtos, dos novos processos, da nova organização de produção, tá, não vai acompanhar a competitividade, que é muito mais dinâmica. Tá? Bom, tá, então o que a gente tem? A ideia, tá, de Schumpeter, tá, de inovação, tá, e vantagens competitivas a partir da inovação, tá, e a introdução dessa ideia, tá, no comércio internacional, que as vantagens comparativas não são apenas estáticas, tá, você aproveita as vantagens comparativas dadas pela natureza, pela dotação dos fatores, mas também tem que se ver que as vantagens comparativas são dinâmicas. Tá? Senão fica, tá, uma economia exportadora, tá, de bens primários e importadora, tá, de bens industriais. Olha, isso, apesar da contestação, a CEPAL, o trabalho do Prebisch, é uma referência. Tá? Um país, para se desenvolver, ele tem que diversificar a sua estrutura produtiva, a sua capacidade produtiva e diversificar também as suas exportações. E nessa diversificação ele precisa ter uma dinâmica de inovação, de aprendizado rápido, de imitação rápida, tá? Para ir mudando o comércio internacional, tá? As suas exportações e as suas importações também. Substituir as importações e diversificar as suas exportações. E aí a gente tem um modelo do Raymond Vernon, tá? Que, como eu também gosto de colocar, apesar de ele não citar Schumpeter, tá? Facilita muito se a gente tiver a noção de inovação de Schumpeter, tá? A inovação sendo seguida por imitadores, tá? Porque a inovação cria uma situação
de monopólio temporário. Tá? A inovação vai destruindo determinados competidores, tá? Que não conseguem competir, mas outros vão procurar imitar rapidamente as inovações, tá? Outros não vão conseguir, por isso que no primeiro momento pode até o monopólio temporário, e no segundo momento vai se formando oligopólios, aqueles que conseguem imitar rapidamente, outros vão ser destruídos ou marginalizados. Tá? Então, essa ideia de inovação e imitação, destruição criativa, tá? O Raymond Werner, tá? Vai apresentar que os produtos apresentam um ciclo, tá? Com a fase de inovação, de maturação, tá? Que seria de um conhecimento ainda muito restrito por alguns setores, e depois esse conhecimento ele começa a ser generalizado, ele começa a ser até incorporado em bens de capital, e passa para uma fase final do ciclo que o Werner chamou de padronização. E o interessante é que ele vai colocar que dentro desse ciclo de 3 fases, tá? O que a gente tem também é uma mudança ao longo do tempo do comércio internacional, tá? Que é representado aí por esses 3 gráficos que eu procurei representar. Espero que esteja mais claro que no texto do Raymond Werner, que é em preto e branco, eu procurei fazer colorido, que mostra como o comércio internacional ele também vai se alterando à medida que essas inovações vão passando de fase, da primeira fase da inovação para a segunda de maturação, para a terceira de padronização, quando aquelas economias que são mais adiantadas, e são mais adiantadas porque elas têm essa dinâmica de inovação, de conhecimento incorporado ao processo de produção, esse conhecimento gerando vários tipos de inovação. Então, essas economias mais adiantadas têm uma vantagem e saem, tem um boom exportador nessa primeira fase, depois começam a ser contestados pelos imitadores rápidos, como também é importante ser um imitador rápido, acompanhar as inovações dos líderes. Então, quando passa para a segunda fase, as exportações já são contestadas, o valor das exportações também caem, até chegar na terceira fase, quando já tem uma padronização da produção desses produtos que já foram novos, essas economias mais adiantadas passam até a importar. Então, o ciclo do produto afeta o comércio internacional das economias mais adiantadas, das economias seguidoras que conseguem fazer uma imitação rápida, que aprendem com as importações e percebem que tem que incorporar aquelas inovações no seu processo produtivo. Então, no começo elas importam e depois elas exportam. Então, a gente está vendo que há também um ciclo, as economias têm que seguidamente importar e substituir as importações, aumentando a sua produção interna e tornar competitivas e exportarem. Esse ciclo do produto vai ser muito mais longo, muito mais difícil
né? Para aquelas economias menos desenvolvidas que apenas quando estão no processo, na fase, desculpa, do processo do ciclo do produto, que é a terceira fase de padronização, tá? É aí que elas vão aumentando a sua produção, tá? Até porque estão incorporando essas inovações pela importação de bens de capital, tá? Só na terceira fase do ciclo, tá? Que elas começam a ter algumas vantagens, tá? Dentro aí de uma competição muito acirrada, e começa a ter as exportações. Então, uma economia, tá, que fica, tá, uma economia, por exemplo, adiantada, tá, que tem uma inovação, tá, e fica estagnada nessa inovação, tá, bom, a própria passar do tempo, a evolução, a concorrência das outras economias nacionais, tá, faz com que, na terceira fase do ciclo, tá, a sua produção não seja mais competitiva no mercado internacional e vale mais a pena exportar. Por isso que tem que haver, tá, uma economia para ter o seu dinamismo no comércio internacional, tá, tem que incorporar ou criar as inovações continuamente. Tá? Então, esse ciclo do produto do Raymond Verne, tá? Permite que a gente veja, tá, como é importante, tá, as vantagens comparativas dinâmicas, tá, como elas vão deslocando a produção entre economias nacionais, se a gente pensar nessa grande referência do ciclo do produto, da sequência de fases: inovação, maturação e padronização. Tá? Bom, isso é uma visão de vantagens comparativas dinâmicas na produção de bens finais. Mas o que a gente tem também, tá, é uma grande mudança no comércio internacional, uma grande mudança, tá, na organização da produção, tá, e no comércio internacional, não apenas de bens finais, mas também, tá, de insumos. Tá, de insumos não apenas primários, mas insumos industriais, insumos transformados. Tá, partes, tá, módulos de produção, tá, também estão entrando as importações de alguns países que vão também exportando para outros países. Portanto, então, a gente tem aí a importação de borracha, de minério de ferro para a produção de pneus. Então, importa minério de ferro, importa borracha e exporta pneus para ser uma parte, tá, na produção do automóvel, que aquela montadora está exportando aí o automóvel, que está incorporando todos esses insumos exportados. Isso se deu muito também pela mudança nas estratégias, tá, de investimento e decisão de produção das empresas multinacionais. Tá? Porque a gente não pode mais pensar a empresa multinacional, tá, como estou seguindo aí mais uma visão do Chesney, tá? Quando ele fala as empresas multinacionais eram empresas, tá, multidomésticas, tá? Principalmente no imediato pós-Bretton Woods, no desenvolvimento de economias nacionais, como a economia nacional brasileira, tá? Bom, o que estava fazendo, quer dizer,
uma industrialização por substituição de importações. Tá? Bom, houve uma grande combinação tanto das estratégias de investimento das multinacionais como de políticas nacionais, tá? De aceitar investimento de empresas multinacionais, tá? Para produzir para o mercado interno. Tá? É que eu gosto também de falar, pular a barreira, permitir que pulasse a barreira do protecionismo, e a partir que as empresas multinacionais entravam, tá? Se também mantinham a proteção, tá? Importar carros, tá? Era praticamente proibido até a década de 90 pelas altas barreiras tarifárias. E o que se fazia é que as empresas multinacionais, ainda bem integralizadas, tá? Que eram montadoras, mas também eram produtoras, tá? De grandes equipamentos, tá? Principalmente o motor mais complexo, mas também criando, quer dizer, uma rede de produção local, tá? De insumos. Tá? Uma produção de automóveis, tá? Produção de autopeças, tá? Foi um grande arranjo para que houvesse também a produção nacional ou também outras multinacionais, mas era a integralização da produção internamente, tá? Com combinação, tá? Da grande empresa multinacional com produtores de insumos locais, tá? E a produção principalmente para o mercado interno. Tá? Bom, ou seja, as empresas multinacionais se incorporaram à estratégia de industrialização por substituição de importação. Bom, o que a gente vê ao longo do tempo, a partir da década de 90, uma grande transformação também nas decisões de investimento, de organização da produção, tá? Que a gente pode colocar da seguinte forma, uma divisão de tarefas e de produção de modelos, tá? Fazendo com que o país hospedeiro, tá? Produzisse para o seu mercado interno, mas também exportasse. Tá? Então, houve também, tá? A decisão de que, se aquele determinado país, tá? Hospedeiro, tá? Tivesse algumas vantagens naturais, ou a vantagem pura, baseada em salários baixos, tá? ou fosse também adquirindo vantagens dinâmicas, dado conhecimento, dado aproveitar escalas de produção regionais, tá? Que pudessem também exportar para a sua região. Tá? Então começa a haver também uma divisão de tarefas, tá? Dentro das economias de escopo, ou seja, a economia que diferencia modelos. As empresas multinacionais também, tá? Dividiram a produção de alguns modelos. Tá? O Brasil se tornou um exportador de carro médio, tá? Exportador do antigo Passat. Tá? Quando naquela guerra do Iraque, tá? A gente viu um dos grandes carros que tinham no Iraque era o Passat, que era chamado de Brasilis. Tá? Ou seja, o Brasil ficou exportador de um carro médio, enquanto outros países, tá? Ficaram exportadores de carros mais sofisticados. Quer dizer, esses da Hyundai, da Toyota, a gente vê carros muito mais sofisticados que os carros brasileiros. Tá?
e também o que houve, tá? Nessas estratégias das empresas multinacionais, que elas se tornaram, tá, não apenas exportadoras de bens finais, mas também, tá, importadoras de partes, de módulos. Tá? Ou seja, as estratégias das multinacionais, tá, antigamente era internalizar a produção numa economia nacional e produzir para o mercado doméstico, tá, que a gente tem que pensar agora, a produção, tá, é para o mercado doméstico e para exportação, ali as setinhas verdes, tá? Mas também a integralização da produção, ou seja, a relação insumo-produto, tá? Também se internalizou, tá? Dependendo aí das decisões das multinacionais. Tá? Então, a economia brasileira, tanto ou outras economias, então, tantos importadoras de insumos e de partes, então aumenta as importações, e essas importações, sobre essas importações, se adiciona valor, tá? e produz um bem para o mercado interno e para as exportações. Então as exportações têm tanto um conteúdo, tá, de insumos importados quanto conteúdo de produção nacional, que a gente fala, a cláusula de origem, quer dizer, não é só um repassador, tá, para se beneficiar, tá, as exportações de algumas áreas preferenciais de comércio. Então importa de um país para exportar para o outro, tá, para pular nas barreiras alfandegárias, tá, quando tem alguma área de preferencial de comércio. Não, tem a exigência de que a produção daquela economia nacional, tá, adicione valor às suas importações, tá, para poder se beneficiar aí nas suas exportações de tarifas menores quando está numa área preferencial de comércio. O que eu quero colocar é que essa formação das cadeias regionais e globais de valor, tá, que a gente vai analisar, essa internacionalização, tá, da produção, tá, é principalmente liderada por empresas multinacionais. Tá? Lógico que, quer dizer, se incorporou também nessa produção, tá, de insumos, tá? Se incorporou muito a produção de pequenas e médias empresas. Tá? O relatório do Banco Mundial é extremamente otimista, colocando, se integrar a uma cadeia regional global de produção vai ser bom para o desenvolvimento nacional, para as pequenas e médias empresas, para o emprego de mulheres. É uma visão bem otimista que eu quero que vocês tenham conhecimento, mas também que vocês tenham muito cuidado com esse otimista, tá? Porque essa integração pode ser em elos nobres, ou em elos não tão nobres. Tá? Produzir uma parte que leva a um aprendizado, tá? E aí pode exportar algo com algum conhecimento, com alguma inovação, tá? Ou pode ficar preso e importar ou produzir e exportar apenas insumos, ficar preso num produto que só tem, tá, as vantagens comparativas e estáticas dadas pela natureza. É importante também a inserção numa cadeia produtiva regional ou global, tá, que se
adicione cada vez mais valor, fruto não apenas da natureza, mas fruto também do conhecimento. Tá? Então a gente tem que analisar muito bem essas formações e a dinâmica das cadeias globais de produção e de geração de valor e de apropriação, de distribuição desse valor, tá? Que está entre as importações e as exportações. Mas isso fica para a próxima aula.